Boa tarde a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Letícia Semin, da Secretaria de Comunicação Social do TRT de Santa Catarina, e vou conduzir esse webinário que irá debater os impactos da pandemia da Covid-19 na infância e na adolescência. O evento é uma promoção do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem do TRT-12, em parceria com a Escola Judicial e a Associação dos Magistrados do Trabalho Catarinense, a AMATRA-12. E antes de começar, eu gostaria de passar a palavra à vice-presidente do tribunal e diretora da Escola Judicial, a desembargadora Tereza Kotoski, que também é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil no Estado, para fazer a abertura do evento e lançar oficialmente a cartilha e o vídeo Você Sabia? Conversando sobre cidadania. Boa tarde a todos e todas que nos assistem, magistrados, servidores, profissionais da educação e das áreas de assistência à infância e à juventude. Eu gostaria de cumprimentar de modo específico os participantes do nosso webinário, doutora Ana Cristina Borba Alves, doutora Patrícia Pereira de Santana e doutor Marcelo Góes Neves, que hoje abordarão temas de grande relevância relativos à situação das crianças e dos adolescentes em meio à pandemia. É uma satisfação poder ouvi-los nesta tarde. O Programa de Combate ao Trabalho Infantil de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho foi instituído para desenvolver em caráter permanente ações contra a exploração do labor de crianças e adolescentes, bem assim de incentivo à aprendizagem. Como está consignado no portal do TST destinado ao programa, a Justiça do Trabalho está engajada na luta pela erradicação do trabalho infantil, buscando cumprir o compromisso assumido pelo Brasil diante da comunidade internacional de extinguir as piores formas de trabalho infantil até 2020 e quaisquer formas até 2025. No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, o programa tem produzido ao longo dos anos um rico material para divulgação junto à rede pública de ensino e aos órgãos e às entidades que realizam ações específicas nessa área. Assim, enquanto gestora regional do programa, a nossa presidente, a desembargadora Maria de Lourdes Leiria, que hoje também é gestora nacional para a região sul, idealizou e lançou a cartilha Trabalho Infantil Não é Brinquedo, assim como o documentário Não é Brinquedo e o Guia do Jovem Aprendiz, todos produzidos aqui pela Secretaria de Comunicação do TRT, que foram divulgados e têm sido utilizados nacionalmente, estando disponíveis na página do programa, no site do nosso tribunal. Para ampliar esse leque de materiais ofertados e buscando despertar nas crianças a ideia de cidadania, concebemos o projeto de um vídeo e de uma cartilha falando sobre a organização do Estado brasileiro, o direito ao voto, a atuação dos três poderes, enfocando o papel exercido pelo Judiciário e especificamente pela Justiça do Trabalho, inserindo ainda a temática do combate ao trabalho infantil e o estímulo à aprendizagem. O vídeo foi originalmente pensado para ser reproduzido no início das visitações ao tribunal, como forma de recepcionar os alunos e contextualizá-los em relação à atividade, ocasião em que também seriam entregues as cartilhas, projeto suspenso em decorrência da pandemia. Também para servir de material didático e de pesquisa para as escolas da rede pública, em complemento às ações que envolvem as secretarias municipais de educação, que vem sendo um dos pilares de atuação do programa. Deixo aqui o meu agradecimento a todos os servidores que se engajaram nesse projeto, especialmente os da SECOM e do Gabinete da Vice-Presidência, que concretizaram essa ideia inicialmente lançada. Com um destaque especial para a Daniela Oliveira, a Letícia Secone, a Simone Dalcin, a Denise Isaac e a Clemair Carneiro, que estiveram envolvidas diretamente na execução do projeto.
É com grande alegria, portanto, que lançamos mais este material didático e inédito do programa como forma de celebração no mês em que se festejam o Dia das Crianças e o Dia do Professor. Lembrando que o vídeo e a cartilha estarão disponíveis para visualização na página do programa, no site do TRT, e o link também será divulgado no chat durante a transmissão do webinar. Com vocês, Você sabia que o Brasil já foi uma monarquia? Sim, tivemos 2 imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Naquele tempo, ninguém podia escolher quem seria o rei ou rainha. O trono era passado de pai para filho. Mas hoje é diferente. Não temos mais reis e nem rainhas. No lugar deles, temos um presidente e um vice-presidente. Eles são escolhidos por todos nós, por meio do voto. E você, sabe quem pode votar? No Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos. Mas o jovem entre 16 e 18 anos que quiser participar já pode votar. Por isso, é importante conhecer melhor os candidatos e seus projetos. E você sabia que na República existem 3 poderes? Executivo, Legislativo e Judiciário. Vamos ver como eles funcionam? O poder legislativo é formado por vereadores, deputados e senadores. Eles são responsáveis por fazer as leis. A Constituição brasileira, que é a nossa lei mais importante, diz que até completar 16 anos as crianças e adolescentes não podem trabalhar, a não ser como aprendizes, a partir dos 14 anos, pois há riscos para sua saúde e desenvolvimento. O poder executivo é comandado pelo presidente, que cuida do Brasil, pelos governadores, que cuidam dos estados, e pelos prefeitos, que cuidam das cidades. Eles colocam em prática as leis feitas pelo Legislativo e decidem onde vão aplicar o dinheiro público para garantir o bem-estar do cidadão e da sociedade. Já o Poder Judiciário julga os conflitos entre as pessoas de acordo com as leis criadas pelo Legislativo. Por exemplo, quando alguém deixa de cumprir o que diz a lei, quando alguém rouba, machuca outra pessoa ou prejudica os outros. A Justiça do Trabalho faz parte do Judiciário. Ela ajuda as pessoas a resolverem problemas que ocorrem no trabalho. Vou dar um exemplo. Mário trabalha limpando o parquinho do bairro. No final do mês, ele recebeu o seu salário. Mas, para sua surpresa, veio só metade do valor. Ele conversa com o dono do parquinho para tentar receber o restante do dinheiro. Como não consegue resolver, Mário procura a Justiça do Trabalho. Lá, o juiz do trabalho vai conversar com eles para ajudar a resolver o problema. Se a conversa não der certo, o juiz dá uma decisão, sempre de acordo com a lei e respeitando os direitos tanto do Mário quanto do dono do parquinho. Os juízes do trabalho estão sempre prontos para ajudar. Bom, agora então, vamos dar início ao nosso webinário Infância e Adolescência na Pandemia, Reflexos e Perspectivas, com a participação da juíza da primeira Vara do Trabalho de Lages, Patrícia Pereira Santana, da juíza da Vara da Infância e da Juventude de São José, a juíza Ana Cristina Borba Alves,
e do procurador-chefe do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina, Dr. Marcelo Góes Neves. Eu gostaria de lembrar que esse webinário é um evento de capacitação e o link de presença estará disponível no chat da transmissão. Nesse evento, serão realizadas 2 perguntas para cada convidado, que terá até 10 minutos para responder. Eu vou começar com o Dr. Marcelo. Ele é vice-presidente, ou melhor, ele é vice-representante regional da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente e coordenador do Fórum de Erradicação do Trabalho Infantil em Santa Catarina. Dr. Marcelo, boa noite, muito obrigada pela presença. Boa noite, Letícia, boa noite a todos. É uma grande satisfação pessoal estar aqui debatendo um tema que eu tenho e nutro um carinho muito grande e espero que seja um profícuo debate aí sobre a nossa situação atual perante o trabalho infantil. Bom, com certeza. Bom, doutor Marcelo, os efeitos da pandemia eles estão sendo sentidos em diversos setores da sociedade. No caso do trabalho infantil, quais foram os reais impactos da pandemia? E foi possível perceber já um agravamento da situação? Então, Letícia, mais uma vez eu cumprimento todos aqui, principalmente as participantes, doutora Patrícia e doutora Ana Cristina, que de longa data já estão nessa seara comigo há um bom tempo, né? Sabem as dificuldades, sabem também que resultados podem ser alcançados, né, com experiências diferentes, com tentativas e erros. E o tema nunca pode vir sem contexto, né? A gente não pode apenas trazer a pandemia e achar que o trabalho infantil agora temos um problema por conta dela. Nós temos que ser realistas em relação à avaliação histórica do nosso país, nosso estado, nossos municípios, no sentido de que o trabalho infantil tem sido, ao longo dos nossos tempos, um problema muito sério aqui, em especial em Santa Catarina, que tem ocupado índices alarmantes de trabalho infantil, e isso se dá por uma série de motivos, mas eventualmente acho que o cultural talvez seja o mais forte aqui no estado. E no Brasil como um todo, as questões sociais não podem ser colocadas de lado, né? A gente sabe que há muita pobreza, muita miséria, há muita desigualdade social que trazem o trabalho infantil a um patamar de problema social que a gente, aos poucos, vai enfrentando e tenta melhorar. O problema é que nós também vivenciamos, e aí estou falando um pouco antes da pandemia, uma certa complacência com algumas situações, e aí eu não digo só do trabalho infantil, mas situações de desrespeito realmente a direitos humanos, e essa complacência, essa nossa aceitação, digamos assim, a determinados problemas, sempre culpando a economia, são problemas sociais, é difícil mudar isso, e a gente acaba aceitando muita coisa que talvez a gente não deveria aceitar. Isso acaba criando um cenário muito difícil de mudança da realidade, né? E fato é que o Brasil, infelizmente, ocupa índices ruins de trabalho infantil no mundo. Eventualmente somos notícias aí ao redor do planeta com cadeias produtivas, por exemplo, cacau, costura, a gente tem cana-de-açúcar, a cadeia produtiva dos frigoríficos, por exemplo, que acaba trazendo esse trabalho infantil, e isso vai à tona, inclusive, ao mundo, né? E isso coloca a gravidade do problema. E para que as pessoas entendam com mais seriedade, o trabalho infantil ele traz uma série de problemas para o futuro, seja para a criança e jovem que trabalhou de forma irregular, que acaba tendo, por exemplo, a reprodução de um ciclo de pobreza, a impossibilidade de galgar aí uma educação mais elevada e, eventualmente, ocupar cargos com melhor remuneração, as sequelas físicas, eventualmente há um acidente de trabalho, inclusive com morte. Tudo isso é agravado. E algumas outras situações que às vezes as pessoas não percebem e que acontece também, por exemplo, o maior uso de drogas, consumo de álcool, para aqueles jovens e crianças que acabam sendo vítimas de algum tipo de exploração, exatamente porque na busca de uma fuga, de estar numa situação que é inadequada, né, que não é estar brincando, estar na escola, e acaba trazendo esses problemas que eu chamo de adultização dessas crianças, que acabam vivenciando problemas de gente grande aí quando são exploradas no trabalho infantil. E em relação à pandemia, certamente é uma circunstância que nos coloca a pensar aí em como está o cenário
e um pouco ainda é uma certa reflexão interna nossa de ver que o problema está crescendo, mas também já há algumas pesquisas que apontam que realmente está acontecendo um aumento da exploração do trabalho infantil, né? E para que fique claro, essa exploração é todo trabalho abaixo de 16 anos já seria trabalho infantil, salvo se for aprendiz a partir dos 14. E entre 16 e 18 tem que ter condições adequadas, por exemplo, não pode ser trabalho penoso, insalubre, periculoso, noturno, etc. Então, o que se percebeu é que a pandemia tornou essa complacência, que eu falei ainda há pouco, um pouco mais visível. Por questões, seja econômicas, sociais, dificuldades de manutenção da renda, enfim, várias situações contribuíram, né, e eu tenho aqui uma pesquisa da Unicef que mostra um aumento significativo da exploração do trabalho infantil, exatamente por esse motivo, essa nossa aceitação de que se a situação está complicada, principalmente economicamente, nós estaríamos mais, entre aspas, tranquilos em relação à exploração do trabalho infantil e também a redução do instituto mais nobre, que é a profissionalização do jovem, que seria a aprendizagem. Ou seja, olha a contramão que nós vivemos, olha os sentidos opostos que nós dirigimos. Trabalho infantil voltando com a pandemia em números assustadores, principalmente aqui no informal, no sentido de explorações mais fortes, como trabalho doméstico, trabalho em ruas, que colocam em risco aí a própria integridade física dessas crianças e jovens. E, por outro lado, nós vivenciamos aí uma perda significativa de vagas da aprendizagem, inclusive para projetos de inclusão social, que a doutora Ana vai colocar um pouquinho mais para frente para nós aqui. E são dificuldades que nos exigem uma reflexão interna de que escolhas nós estamos fazendo o suficiente para evitar isso, e que futuro que nós queremos aqui para a nossa comunidade como um todo, para o Brasil, sabendo que esses jovens estão sacrificando aí boa parte desse caminho futuro, porque estão tentando atender a uma situação, às vezes, de desespero familiar ou outras circunstâncias próximas a isso. E eu creio que isso só pode ser modificado com uma série de atuações pessoais das autoridades, mas principalmente para quebrar essa ideia de que somos complacentes com isso, que não temos ferramentas para combater isso. E eu creio que comece de cima, eu creio que o poder público tinha que fazer um pouquinho mais, não só pelas crianças e jovens, mas todas as populações carentes como um todo, mas me parece que esqueceu um pouco desse compromisso nesse período. Parece que o vetor econômico acabou obscurizando todos esses outros detalhes da sociedade e faltou um apoio maior para famílias, para os jovens que estavam em aprendizagem, que estavam em estágio, que poderiam ter mantido essa situação como uma situação regular de desenvolvimento pessoal e acabaram perdendo essas oportunidades e, claro, tem que correr para algum lugar e acabam escolhendo, ou não escolhendo, ou sendo forçadas a um trabalho infantil. Então, essa ideia de que o Estado foi falho, eu tenho que reconhecer aqui como autoridade e creio que tenho que fazer uma meia-culpa de que sinto que não fizemos o suficiente nesse período para mostrar o problema e tentar corrigi-lo junto à empresa, junto à sociedade civil e etc. Por quê? Porque a pandemia trouxe muita coisa para a atenção do Ministério Público, do Judiciário, e algumas questões em que a gente entende que são essenciais e a proteção do trabalho contra o trabalho infantil e a promoção da aprendizagem sempre foram lemas nossos aqui fundamentais. Eu sinto uma certa dificuldade que houve das autoridades enfrentarem esse tema com tantas outras coisas vindo ao mesmo tempo. Então, me parece que não houve uma atenção tão grande nos programas das medidas provisórias, por exemplo, para prever um pouquinho melhor de condições para a aprendizagem, né, um pouquinho de melhores condições para as famílias, e isso a gente não pode negar que contribui como principal fator aí para o retorno do trabalho infantil. E além dessa questão das autoridades que não estavam conseguindo ter toda essa atividade em bandeiras que sempre encamparam, exatamente porque a Covid trouxe outras demandas muito fortes, eu creio que a sociedade esqueceu um pouquinho do trabalho infantil. A sociedade aceitou um pouquinho mais o trabalho infantil
como uma medida de desespero para que a manutenção econômica fosse atingida. E isso eu acho que é o mais frustrante de tudo isso, porque nós voltamos a caminhos que nós tínhamos décadas atrás tentado contornar, que é essa aceitação do trabalho infantil que acabou voltando e acabou não sendo só o trabalho infantil que foi aceito ou tolerado, mas outras situações de exploração, não só do trabalho, mas de direitos humanos, que me parece que não seria o melhor caminho. Nós teríamos que ter uma consciência social de que nós temos que fazer alguns sacrifícios lá em cima para que esse equilíbrio lá embaixo possa ser atingido e um pouquinho mais de dignidade seja alcançada. E eu pontuo nisso onde eu vejo os maiores problemas aí, e infelizmente é um retrato que nós teremos que enfrentar, de mudar essa realidade que trouxe a pandemia e tentar voltar para aquele caminho que nós estávamos traçando de esqueça o trabalho infantil, isso é prejudicial, isso não faz bem, isso tem um custo futuro, e vamos focar na profissionalização, no ensino, por meio da aprendizagem ou por meio de programas de contraturno, programas de atividades extra escola, enfim, que pudessem trazer mais oportunidades dos jovens terem um desenvolvimento humano completo. Nós esquecemos um pouco disso. E eu acho que isso que concretizou de forma mais visível esse crescimento do trabalho infantil. Seria isso, Letícia. Uhum. Obrigada, doutora Marcelo. Então, agora eu vou passar a palavra para a doutora Ana. Ela é mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e integrante da diretoria do Instituto Brasileiro do Direito da Criança e do Adolescente e também da Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Doutora Ana, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite às colegas de mesa, Patrícia, Letícia, desembargadora Tereza, que abriu esse evento, a quem eu agradeço o convite e digo que me sinto muito honrada, pois venho falar de um tema que eu gosto bastante, que eu tenho me dedicado a mais da metade da minha carreira da magistratura, que é as políticas na área da infância e da juventude. Um oi especial também ao Marcelo, que já é parceiro, né, procurador de trabalho, que já é parceiro de outras jornadas, né, e a todas as pessoas que nos assistem. Uhum. Bom, doutora Ana, então quais os principais desafios na área da infância e da juventude durante a pandemia? E também quais as principais dificuldades para a atuação da rede de proteção da criança e do adolescente durante esse período? Como o Marcelo falou ali, a desigualdade social, as estruturas da desigualdade social com a pandemia, elas ficaram escancaradas, né? O abismo era bem mais profundo do que muitas pessoas imaginavam. E apesar de que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é dirigido para todas as crianças e adolescentes indistintamente, apesar de classe econômica, credo, religião, de raça, nós sabemos que nas políticas públicas da área da infância e juventude, quem bate a nossa porta são aquelas crianças crianças e adolescentes que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade, né, oriundas das classes periféricas das grandes cidades. Então, essa é 99% do nosso público, né, do público para quem a gente dirige todo o trabalho e todas as políticas públicas. Uma grande diferença, assim, acho que uma das principais diferenças, né, do Código de Menores para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que já completou 30 anos, né, e é que no Código de Menores, todo o poder era concentrado na mão do juiz. O que o Estatuto fez? O Estatuto, ele espraiou esses poderes, né, nas mãos do juiz, do Ministério Público, Defensoria, Estado, sociedade. E é através desse espraiamento de poder que surge essa rede, né? Essa rede é uma rede articulada, é uma rede que acaba ofertando as políticas públicas para a área da infância e juventude. Especificamente na jurisdição, se eu posso ter a melhor decisão, sabe, a melhor decisão do mundo, mas se eu não tiver uma política pública que atenda ela é uma decisão que não serve para nada, ela não tem nenhuma eficácia.
Então, qual foi um dos grandes problemas? O que é essa rede? Essa rede é uma rede que trabalha articulada e que atende as famílias, atende as crianças, atende, né, atende os abrigos, atende as instituições. Com a pandemia, com esse isolamento, com essa restrição de contato, houve um prejuízo imenso, né? Especialmente, assim, daí na área mais que eu atuo ali na comarca de São José, especialmente em relação aos atendimentos pelo CRAS, pelo CREAS, pelas equipes técnicas, seja do Judiciário, seja da Secretaria de Assistência Social, houve um prejuízo imenso, porque faltou esse contato com as famílias, esse contato com as crianças, né? Os familiares também ficaram restritos, proibidos de visitar fisicamente suas crianças, seus adolescentes, seja nas instituições de acolhimento, seja na unidade de internação dos adolescentes. Então, houve um prejuízo bastante grande em relação a essa ausência de contato, que é fundamental nessa área. Porque com a pandemia também veio uma outra, apareceu uma outra exclusão, que é a exclusão digital. Então, assim, nós sabemos que, de alguma forma, nós estamos aqui realizando um webinário porque nós temos acesso à tecnologia, à rede, conhecimento para trabalhar com isso, assim, né? Já, por que não houve a possibilidade, no máximo que se conseguiu, para o contato, né, dos quem estava acolhido, internado, foi uma ligação por WhatsApp com seus familiares, esse foi o máximo de contato que a gente conseguiu, né? As audiências por videoconferência, por exemplo, na minha vara, eu consegui realizar poucas, por quê? Porque as pessoas não têm acesso, né? A gente ouve muito, mas todo mundo tem um celular, mas não tem pacote de dados, não tem, né, não tem como acessar a tecnologia para que esse tipo de videoaudiência seja realizada. Então, as audiências que nós realizamos, elas foram assim, ou as pessoas foram até a Secretaria de Assistência Social, as equipes do CRAS e do CREAS que disponibilizaram, né, ou se dirigiram até o fórum, ou seja, para essas pessoas, esse avanço não chegou. Então, assim, não só para a atuação do nosso trabalho, mas, assim, a gente viu bastante nas escolas públicas, por exemplo. Nas escolas públicas, a grande maioria do que a gente tem ouvido, do que tem chegado para a gente, as crianças não têm conseguido acessar as videoaulas. Por quê? Porque raramente tem um computador em casa, se tem o computador em casa não tem uma rede disponível, né? Ocorre que a grande maioria delas também são, né, os pais trabalham, com a precarização do trabalho também, houve uma precarização né, da situação econômica, que se agravou mais ainda, como o Marcelo falou, na pandemia a situação ficou muito mais grave, que eu acho que do trabalho infantil, além de todo outro trabalho infantil, a gente começou a ter o trabalho doméstico infantil de novo, né, que ele é bastante normalizado, mas justamente por a falta de acesso, de alguém que cuide, de alguém que atenda, né? Então, na nossa área de atuação, assim, a pandemia prejudicou bastante, mesmo com toda a tecnologia, a gente teve um avanço significativo na produtividade, né, de despachos, sentenças, decisões, mas no atendimento, que é o que traz algum resultado, alguma modificação na vida dessas crianças, dos adolescentes, houve um prejuízo imenso, né, houve um prejuízo bastante grande, assim. Então, era isso. Então, tá certo. Muito obrigada, doutora. Agora, então, a pergunta vai ser direcionada para a doutora Patrícia. Ela é gestora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem em Santa Catarina e diretora de comunicação da Matra 12. Doutora Patrícia, boa noite. Obrigada pela presença. Boa noite. Desculpa, estava com dificuldade de ligar aqui o microfone. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada, Letícia. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui, de dizer algumas palavras a todos e a todas que nos ouvem e com o nosso avanço tecnológico, fazer com que isso fique registrado para momentos futuros.
Eu cumprimento a minha colega, amiga, desembargadora, vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região e gestora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadora Tereza Regina Koltoski, o procurador-chefe do Ministério Público em Santa Catarina, Marcelo Góes Neves, a juíza da Vara da Infância e da Juventude de São José, Ana Cristina Borba Alves, e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. Então tá bom. Doutora Patrícia, como é que tem sido tratada a questão relativa à idade mínima para o trabalho no Brasil? Existe alguma alteração em função da pandemia? Bom, para iniciar, eu vou registrar que a minha fala tem um outro viés, um outro enfoque, mas é no mesmo sentido do que foi tratado pelo Procurador do Trabalho, meu amigo e parceiro dessas empreitadas, doutor Marcelo. A ideia aqui é de mostrar que devemos fazer prevalecer os ditames constitucionais, que devemos fazer prevalecer a Constituição. Também pretendo conclamar professores e professoras que estão aqui presentes em grande número e que poderão ouvir o nosso webinar, a nossa live depois, para um trabalho mais intenso, se possível, além do que eles já estão além do que eles normalmente já desempenham no dia a dia. Eu quero dizer que professores e professoras estão na linha de frente do combate ao trabalho infantil, porque são eles e são elas que exercem o primeiro contato com alunos e com alunos sujeitos à exploração econômica, muitas vezes à exploração e ao abuso sexual. Passo a ideia que vem traduzida em muitas lives e nas redes sociais de que todas as crianças são nossas, vamos protegê-las. E essa ideia de que todas as crianças são nossas é no sentido de que o artigo 227 da Constituição, que trata da proteção integral do trabalho, é dirigido a todas as crianças e todos os adolescentes e todos os jovens, como está lá expresso. Por quê? Porque existe um segmento da nossa sociedade, de crianças e adolescentes, que são normalmente marginalizados e relegados a segundo plano no que se refere à Constituição e no que se refere à legislação como um todo. São crianças e adolescentes que são tratados na sociedade, em sua maioria, como invisíveis. Existem aquelas crianças mais pobres, aquelas crianças que sofrem com a pobreza, aqueles adolescentes mais pobres que sofrem com a pobreza, mas existem também aquelas crianças e adolescentes que estão completamente à margem da sociedade. E esses que estão sofrendo mais com a pandemia. E esses que estão sendo relegados a um trabalho cruel. Porque esses precisam, no final do dia, trazer, nem que seja um mísero trocado para dentro de casa, para poder comer, para poder ajudar o pai e a mãe e para poder garantir a sobrevivência da sua família. Então, todas as crianças são nossas, todas as crianças merecem sim o nosso olhar. Todas as crianças, e essas merecem um cuidado e um olhar especial do poder público. O poder público que tem o dever de cuidado, de proteção, conforme o Estado. Conforme a Constituição. O Estado que tem o dever de proteção integral, que tem o dever de proporcionar políticas públicas de pleno emprego, de trabalho digno, de educação integral e também de renda mínima. E sobre a renda mínima, que eu trato, que nessas medidas provisórias, trazendo uma crítica,
poderiam ser tratadas questões relativas à renda mínima, a fim de observar com mais ênfase e com o fim de observar que crianças e adolescentes devem, sim, sair das condições de exploração de trabalho econômico, porque a Constituição Federal de 1988 garantiu, sim, a abolição da exploração do trabalho econômico de crianças e adolescentes, o que é permitido, e sim, é um trabalho socioeducativo dos adolescentes maiores de 14 anos, como mesmo disse o doutor Marcelo, na condição de aprendiz. Devemos, então, pensar que as crianças são nossas e, sim, são todas as nossas crianças. E, para isso, eu conclamo os professores e as professoras a fazerem com que deixemos como parte do passado estigmas e mitos do tipo todo trabalho é digno, todo trabalho enobrece, é melhor estar trabalhando do que na rua roubando. Todo trabalho, sim, é digno, todo trabalho, sim, enobrece, mas é o trabalho de um adulto, não de uma criança e uma adolescente que não tem preparação física, mental e psicológica para o trabalho, ou seja, não tem maturidade. Ele não tem maturidade para um compromisso e não tem formação física a ponto de que o trabalho vai comprometer o seu futuro, por vezes, de forma irreversível. Bom, é melhor estar trabalhando do que roubando? Não. É melhor estar na escola em tempo integral do que estar na rua. Criança não tem que roubar, adolescente não tem que roubar, não tem que estar na rua. Temos que afastar esses estigmas e esses mitos dos pais das crianças e dos adolescentes que estão nas escolas, principalmente nas escolas de ensino público. E aí vou voltar meus olhos à Constituição. Como o doutor Marcelo disse, a Constituição estabelece idade mínima para o trabalho, que é de 16 anos, salvo na condição de aprendiz. Esse deve ser não só um norte constitucional importante, de suma importância, ele deve ser praticamente um mantra que deve ser dito por todos nós, lembrado a todo momento. Para quê? Para que mostrar que nós temos uma lei maior que garante e protege as crianças e adolescentes. Ao contrário de tudo isso, nós vemos, como o doutor Marcelo disse, aqui agora eu estou fazendo referência a ele a todo momento, porque ele trouxe o viés econômico e eu estou procurando trazer um viés constitucional do tema. Ele disse que as crianças e adolescentes estão sendo relegados a um segundo plano, de modo a permitir o trabalho delas sobre o aspecto econômico. Nós temos que lembrar sempre que existe a Constituição. E, como eu estava dizendo, recentemente, tivemos palavras do chefe do nosso Poder Executivo Nacional, que tentou induzir a ideia de que o trabalho infantil poderia ser possível para evitar o agravamento da crise econômica e para evitar a marginalização. Agravamento de crise econômica e marginalização são evitados não com trabalho de crianças e adolescentes, e sim com educação. Palavras como essa de uma pessoa, de uma autoridade que jurou a Constituição, cumprir a Constituição, não devem ser levados a sério e considerados com todo o respeito. Ainda temos, recentemente, de forma contrária, a afirmação pelo Tribunal Superior, pelo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da Ação Direta de Constitucionalidade 2096, pelo ministro Celso de Mello, no dia 13 de outubro de 2020, que garantiu a constitucionalidade desse preceito que eu fiz referência a respeito da idade mínima sobre o trabalho. Então, temos que pensar que
todas as vozes, seja de autoridades, seja de entidades, seja de pessoas que venham considerando ou dizendo que o trabalho infantil é algo normal, é algo admissível, com o fim de evitar o agravamento ou até mesmo a crise econômica antes da pandemia, durante a pandemia ou depois da pandemia, ou seja, todas essas vozes devem ser rebatidas e combatidas com ênfase. E o primeiro combate deve ser feito, no meu entendimento, com base na Constituição, dizendo, nós temos uma Constituição que estabelece isso, 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 estabelece a idade mínima para o trabalho. E com base nisso, não podemos, seja em pandemia, seja em crise, seja em qualquer momento por que atravessarmos, agora, nesse momento ou no futuro, admitir mitigação, diminuição ou menosprezo de normas constitucionais, em qualquer sentido que seja, e principalmente no que se refere ao trabalho infantil, ao trabalho de crianças e adolescentes. Lembrando sempre que permitir trabalho de crianças e adolescentes é permitir a manutenção de um círculo de pobreza vicioso. Pais e mães que precisam que crianças e adolescentes saiam na rua para trabalhar são pais e mães que precisam de dinheiro dentro de casa. E crianças e adolescentes que trabalham, no futuro, não terão a dignidade, o trabalho digno suficiente. Então, já dando um gancho para a minha segunda etapa, eu digo que precisamos, sim, do apoio, do trabalho e da dedicação que já temos, mas com mais ênfase de professores e professoras. Eu agradeço, muito obrigada, e devolvo a palavra para a Letícia. Obrigada, doutora Patrícia. Bom, então vamos começar a nossa segunda fase de perguntas, que eu vou direcionar, então, ao doutor Marcelo. Em relação à aprendizagem, doutor Marcelo, a gente sabe que ela é uma das principais formas de combater o trabalho infantil. Nesse momento de pandemia, o que está sendo feito para incentivar a aprendizagem e inserir o jovem no mercado formal de trabalho? Obrigado, Letícia. A aprendizagem, todos temos que ter essa consciência, ele é um instrumento constitucional que mais nos traz ferramenta para mudar esse quadro social de muito trabalho infantil, de situações de exploração. E a doutora Patrícia pontuou algo que eu não quis trazer, porque acaba trazendo um certo debate ideológico, mas que a gente não pode fugir disso, de que próprias autoridades do nosso executivo, do nosso Estado, acabam enaltecendo o trabalho infantil. E muita gente acaba encampando esse discurso de uma forma, eu digo, meio abrupta, porque eu creio que muitas das pessoas que falam, não, eu sou a favor do trabalho infantil, eu acho que a criança tem que sair do crime, da vagabundagem, etc., porque se for assim, senão ela vai para esse descaminho, né? O que acontece? Eu acho que quando as autoridades se referem a isso, elas deveriam enaltecer que estamos falando da aprendizagem profissional, que sim, pode ser feita a partir dos 14 anos, que sim, tem um viés de criar um caminho para um crescimento social desses jovens, que sim, faz valer aí o que a doutora Patrícia insistiu, a nossa Constituição Federal, em seu artigo aí, em que coloca como prioridade absoluta nossas crianças e jovens. Então, nós temos que criar novas palavras para falar dessa mesma coisa. Agora, quando uma autoridade diz que o que importa mesmo é o trabalho infantil, que a gente chama de exploração do trabalho infantil, aí nós temos um problema sério, porque temos que remar ainda mais para que certos conceitos sejam quebrados e a gente consiga avançar realmente na correção do problema. E a aprendizagem, como eu coloquei, é um dos melhores caminhos, não é o único, mas é um dos melhores caminhos para a gente mudar esse retrato social do trabalho infantil, que eu vou chamar aqui de irregular, para ficar mais visível o problema, mas em que a aprendizagem poderia trazer esse contorno de um preparo para uma vida futura mais adequada, com estudo sempre aliado ao próprio trabalho, não é só questão de ter um trabalho,
é um aprendizado como um todo, né? Não só daquele curso, daquela profissão, mas de uma gama de conhecimentos em que a vida nos exige, aí, hoje em dia, informática, línguas estrangeiras, comportamento, noções de economia e etc. Então, a aprendizagem traz uma série de conhecimentos e experiências que não são replicados no trabalho infantil. Não há essa preocupação da educação estar alinhada com o trabalho, na exploração do trabalho infantil. Está-se ali só falando de um jeito de se ter uma renda sem preocupação aí com o futuro. E como nós sabemos, a aprendizagem ela tem várias roupagens hoje em dia que fazem a gente acreditar que o mundo poderia melhorar, né, ou pelo menos o nosso país poderia melhorar se encampasse isso como um grande instituto e ferramenta para uma melhoria da condição social, uma melhoria dos problemas aí que nós estamos enfrentando. Então, por exemplo, eu acho que a doutora Ana Cristina vai até aprofundar um pouquinho esse tema, nós estávamos, antes da pandemia, desenvolvendo programas de aprendizagem voltadas a jovens e crianças, principalmente a jovens, né, que estavam no sistema socioeducativo, seja de internação, seja outras medidas de acompanhamento, e isso estava sendo um grande desafio para nós do Ministério Público do Trabalho e das outras esferas aí de poder do Estado, porque sempre houve muita resistência dos empregadores que têm aquele dever social, aquela responsabilidade social, mas não conseguiam enxergar, né, que nós teríamos aí uma ferramenta que traria o bem de todos, inclusive com a possibilidade de qualificação de uma mão de obra interessante, né, em que aquele conhecimento que seria passado e uma nova oportunidade de vida poderia trazer benefícios aí incomensuráveis para nós como um todo. E certamente a pandemia trouxe, infelizmente, consequências nefastas à aprendizagem, porque nós estávamos aqui no estado, um dos poucos estados do Brasil, mesmo no período da crise econômica anterior aí à questão da pandemia, que já havia isso no retrato do país, nós ainda estávamos avançando na aprendizagem, nós estávamos contratando mais aprendizes, nós estávamos deixando um pouquinho para trás essa cultura do trabalho infantil irregular, e nós estávamos inserindo mais aprendizes, que é um trabalho de todos, né, da comunidade, das entidades, do poder público, nós aqui, e a pandemia, infelizmente, trouxe essa dificuldade, essa perda das vagas, esse esquecimento desses projetos sociais que estavam sendo desenvolvidos, e aqui não é só a inclusão de quem passa pelo sistema socioeducativo, mas aqueles que passam por uma casa de acolhimento, aqueles que foram vítimas de trabalho infantil, aqueles que foram explorados de alguma outra forma e que tinham prioridade nessa inclusão que a gente chama de cota social e que, infelizmente, foi se perdendo junto da aprendizagem como um todo. E o que aconteceu? Basicamente, a maioria dos empregadores aí, percebendo a pandemia, reagiram, ao meu ver, de forma abrupta, porque nem todos os segmentos foram atingidos da mesma forma, vamos ser realistas, alguns segmentos, inclusive, cresceram durante a pandemia, e mesmo assim, ela foi desculpa para uma série de rompimentos de contratos de aprendizagem, uma série de perdas de projetos que vinham sendo implementados e que acabaram sendo parados nesse período e que certamente ainda não retomaram da forma como deveria. E eu tenho que dizer para vocês que durante a pandemia também foi um aprendizado para nós, autoridades, durante esse processo, porque assim como o Estado não tinha todas as respostas para quando a pandemia começou, ninguém sabia exatamente a gravidade de como ela seria, então foram feitas etapas, voltou-se, fez lockdown, voltou, retomou devagar e tal. Com a aprendizagem a gente também vivenciou essa dificuldade. Podemos, nesse primeiro momento, deixar o jovem no ambiente de trabalho? Nós entendemos que não. Então, a primeira reação nossa foi de que houvesse o afastamento. Mas entendam, não é o afastamento, o rompimento do contrato de aprendizagem, mas os afastamentos previstos na medida provisória, como a suspensão do contrato, redução de jornada, trabalho à distância, remoto, que é muito relevante hoje em dia, e no tempo de pandemia isso se mostrou como uma ferramenta essencial para a sobrevivência do trabalho. E tudo isso, todas essas possibilidades foram jogadas de lado e o rompimento contratual acabou sendo a regra, né? E essa questão dos projetos sociais acabaram sendo realmente colocados de lado. Então, esse aprendizado nos fez, durante a pandemia, também melhorar alguns entendimentos. Depois que a pandemia estava um pouco
ainda é grave, mas melhorou um pouco o quadro geral, nós passamos a entender que a aprendizagem, se não for um ambiente extremamente perigoso e que haja todos os cuidados, ela pode ter atividade prática, sim, mas com, claro, todas as cautelas possíveis, né? Porque ninguém gostaria que jovens aí passassem o vírus aí para pais e avós e etc. Então, em algumas circunstâncias, se a gente verificasse que o risco fosse baixo de contaminação, seria possível também a aprendizagem ser efetivada com a aula teórica e a prática no trabalho. Foi um avanço significativo do Ministério Público do Trabalho e que foi depois encampado pela Superintendência e outros órgãos da fiscalização do trabalho, porque mostra que nós estamos aprendendo com a pandemia e com ela nós precisamos nos desafiar para conseguir manter resultados ou melhorar resultados que nós tínhamos antes. Então, eu creio que na aprendizagem em si, a grande mensagem é de que nós temos que continuar acreditando no Instituto. Nós temos que lembrar que nem tudo foi desgraça econômica nesse período, houve alguns avanços de alguns setores. Então, esses, por exemplo, deveriam ter encampado ainda mais essa questão social, que é a inclusão por via de aprendizagem, e acabou que eu não vi isso e não estou vendo ainda a retomada do jeito que nós gostaríamos, com mais força, com mais preocupação social, e que talvez tenha faltado principalmente um programa estatal que mantivesse, por exemplo, a inclusão das pessoas com deficiência, com programas específicos, a manutenção das vagas de aprendizagem, questões de renda mínima, etc., que acabaram não sendo suficientes para que a gente pudesse manter um quadro de aumento das vagas de aprendizagem e a diminuição do trabalho infantil. Enfim, vivenciamos exatamente o oposto. Maior trabalho infantil, maiores índices, mais exploração, e, por outro lado, fomos eliminando a qualquer custo as vagas de aprendizagem. E isso me entristece muito como cidadãos, não só como autoridade, de que nós temos que criar uma consciência coletiva de que trabalho infantil, essa exploração, tem que ser evitada a qualquer custo. E, para isso, a gente tem que se espelhar em países que estão à nossa frente. Então, se nós temos países desenvolvidos aí, vamos colocar Estados Unidos, países europeus, Austrália, Japão, etc., uma coisa que a gente não vai ver é trabalho infantil. Talvez uma situação eventual e pontual aconteça, sim, acontece em qualquer lugar do mundo, mas jamais com a visibilidade e com o grau de exploração que temos aqui. Aqui é praticamente algo aceitável em alguns círculos, inclusive bem colocado pela doutora Ana, que o trabalho doméstico cresceu muito nesse período e já era um sério problema, em que resulta violências psicológicas, físicas, uma série de gravames que acabam refletindo no futuro, e nós teríamos outras opções aí de consciência coletiva para enfrentar isso. Uma das ferramentas que teríamos seria, por exemplo, nessas grandes cadeias produtivas que o trabalho infantil está lá na ponta, como agroindústria, cacau, cana-de-açúcar, etc., e que nós tivéssemos uma consciência de não consumir esses produtos quando houvesse situações de flagrante de trabalho infantil, por exemplo, enquanto essas empresas nem contratando aprendizes estão como deveriam. Então, todo esse contexto de a gente perder essa aceitação do trabalho infantil, a gente tem que enaltecer também nos momentos difíceis, inclusive de pandemia e de crises econômicas. Não seria essas justificativas para que a gente mudasse isso. O caminho é criar uma consciência, criar uma intolerância para situações de exploração, incluindo o trabalho infantil, e promover institutos constitucionais, principalmente, que permitem a inclusão, seja de jovens, seja de pessoas com deficiência, mas daqueles que têm que ter um caminho melhor para ter um futuro melhor e esse país caminhar para o progresso que a gente tanto deseja e um crescimento socioeconômico que a gente almeja. Obrigado, Letícia. Obrigada, doutor Marcelo. Bom, então agora eu vou fazer a pergunta para a doutora Ana. Qual tipo de trabalho infantil que a senhora mais se depara na sua atuação como juíza na vara da infância e da juventude? E qual seria, na sua opinião, a melhor forma de combatê-lo? Eu diria que um dos maiores... das maiores incidências de trabalho infantil, até mesmo a OIT considera como trabalho escravo, é o uso de adolescentes para o tráfico de drogas.
A gente só não tem índices estatísticos porque o Ministério Público não pode ir lá autuar o dono da boca, porque eu diria quase com certeza que nos grandes centros o tráfico de drogas é o maior índice de trabalho infantil. E geralmente, assim, o adolescente que começa a sua carreira criminal, o adolescente em conflito com a lei, que começa a se envolver com a criminalidade, ele começa quase sempre pelo tráfico de drogas. E daí ele vai fazendo toda uma carreira, né? Às vezes fica devendo para o dono da boca, daí eles dizem para fazer um dinheiro rápido, tem que fazer um dinheiro rápido, coloca uma arma na mão, daí para um assalto, um homicídio, é um pulo, né? E tudo isso decorrente, né, do tráfico de drogas, né, da inserção deles no tráfico de drogas. O que a gente pergunta na sala de audiência, tu estava trabalhando? Eu estava trabalhando até a semana passada, quando eu caí, né, quando ele foi pego com droga. Então, assim, o tráfico de drogas é a única oportunidade que é oferecida para esses adolescentes, para os nossos adolescentes da periferia. É justamente por uma ausência total de oportunidade, de alguma oportunidade, que eu digo uma oportunidade que motive ele, que dê a ele algum status, como o tráfico de drogas dá na comunidade dele, né? É difícil, assim, às vezes, assim, a gente vem lutando há bastante tempo contra isso, e às vezes, assim, eu penso até que é uma guerra perdida, mas de vez em quando vem um sopro de esperança e a gente continua lutando novamente, assim, né? Eu acredito, assim, com que moeda que a gente vai, que moeda que a gente tem de troca, para trocar com esse adolescente, né? Eu falo, como o Marcelo tinha falado, bem um pouco antes do início da pandemia, o ano passado a gente iniciou a introdução da aprendizagem para o sistema socioeducativo. Já há uma previsão de um decreto, acho que é 8.740 do Ministério do Trabalho, há uma previsão há bastante tempo que um percentual das vagas de aprendizagem sejam destinadas para o sistema socioeducativo. Mas é muito difícil, assim, é muito, como o Marcelo estava falando, é muito difícil, porque esse sujeito, esse adolescente em conflito com a lei, é um sujeito que dele ninguém quer saber. Ele é demonizado por todo mundo, ele é demonizado pela mídia, ele é demonizado pela sociedade e por todos os poderes, às vezes até a gente acaba demonizando, né? A OIT, na Convenção 182, considera o tráfico de drogas, dentre tantas outras formas de exploração de trabalho infantil, considera o tráfico de drogas como uma das piores também do mundo, né, como um dos piores, das piores formas de exploração. E o Brasil ratificou essa convenção, ou seja, essa convenção faz parte do nosso ordenamento jurídico, né, e o que acontece, eu digo, é uma coisa meio esquizofrênica, eu diria que a nossa atuação no ato infracional, em relação ao tráfico de drogas, é uma atuação inconvencional até, porque, de alguma forma, se a gente for fazer uma leitura da Convenção 182, da atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Se a gente for fazer uma leitura, nós aqui da Justiça Estadual estamos criminalizando uma vítima desse trabalho escravo. Então, eu vou voltar para falar da experiência. Eu acredito que a única moeda de troca que a gente tem para combater o tráfico é uma aprendizagem, mas uma aprendizagem, não uma aprendizagem assim, não, tem que ser uma aprendizagem que dê a esse menino um status tal qual o tráfico dá para ele naquela localidade. Não pode ser assim, não vou querer que ele troque o status, eu não posso querer que ele vá trabalhar, como empacotador no supermercado, como chapeiro do McDonald's, do Bob's, assim, né? Eu digo, eu tenho que querer para ele algo que, se eu tivesse um filho, eu ia querer para o meu filho. Então, tem que ser uma aprendizagem bem qualificada, que seja trabalhada com motivação. E daí eu vou falar da experiência que a gente teve. A gente teve poucas experiências, mas teve experiências, duas, pelo menos, que eu me recordo, porque a gente tinha acabado de fazer essa introdução do sistema socioeducativo, e eu estou falando do sistema socioeducativo do meio fechado, do adolescente que fica internado, que foi bem bacana.
Tem uns meninos que eles desenham super bem, são artistas mesmo, são artistas natos, né, sem ter tido nunca nenhuma informação, eles são artistas, assim, então nós conseguimos, né, isso, claro, são várias barreiras a serem quebradas, mas, assim, o dono de uma empresa de serigrafia, viu no menino um potencial, ele conseguiu um contrato ele foi introduzido na aprendizagem, foram 2 meninos, assim, que eu me recordo, e eles saíram da unidade e foram contratados como empregados, como serigrafistas e como criadores de artes com salário bem bacana, ou seja, eu digo assim, é esse tipo de aprendizagem que a gente tem que dar, essa aprendizagem que eleve a autoestima desse adolescente. Eu acho que só dessa forma a gente vai conseguir concorrer com o tráfico, senão, do contrário, a gente não vai, do contrário, é uma guerra perdida mesmo. E eu acredito muito na aprendizagem, como uma forma de, na verdade, de resgate da cidadania dessa população infanto-juvenil nossa. Eu acredito muito e conheço no Brasil afora, algumas experiências muito positivas. Então, assim, espero que a gente retome logo, espero que tudo isso, que essa pandemia passe rápido, para que a gente possa retomar algo que foi tão difícil a gente fazer acontecer. Eu diria que fazia mais de 5 anos que nós estávamos tentando, e só no final do ano passado que a gente conseguiu levar a aprendizagem para o processo educativo. Então, eu estou esperançosa que a gente volte logo e retome, né, Marcelo? Nós somos parceiros para essa grande jornada. Obrigada. Uhum. Bom, tá certo. E, doutora Patrícia, o combate ao trabalho infantil se tornará mais difícil depois da pandemia? E quais os caminhos que podemos trilhar para permanecermos alinhados com os objetivos da Agenda 2030 da ONU? Bom, Letícia, muito obrigada pela pergunta. E eu já vou iniciando falando sobre o Programa de Combate ao Trabalho Infantil, de Estímulo à Aprendizagem do Tribunal Superior do Trabalho. Nele, nós temos por enfoque a ideia de que a informação, a conscientização são a matéria-prima do combate ao trabalho infantil. Por quê? Nós temos a ideia de que o pai e a mãe, a família, de uma forma geral, em sã consciência, não levam a criança e o adolescente para uma condição de trabalho infantil e de exploração econômica, com o intuito de causar o mal, de causar malefício. Eles levam por necessidade econômica, por estrita necessidade de condição financeira, estrita necessidade de sobrevivência. É nesse sentido que devemos imaginar que o trabalho infantil está inserido na sociedade, antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia também. E, por isso, a conscientização é de suma importância. A conscientização desses pais, dessas mães, da sociedade em geral. E isso, repito, como falei anteriormente, deve ser feito em primeiro plano, como primeira linha de combate, por professoras e professores. São eles os soldados primeiros nessa guerra do combate ao trabalho infantil, se assim posso dizer. Porque quanto maior a pobreza, quanto maior a indignidade, quanto maior a condição precária de vida, maiores são os índices do trabalho infantil. Eu continuo falando que, na pandemia, nós temos o trabalho doméstico, e o trabalho doméstico como uma forma de trazer maiores índices de abuso sexual e exploração sexual, e mais de abuso sexual. E por quê? Porque a criança e o adolescente estão, em sua maior parte, dentro de casa. E dentro de casa, com o trabalho doméstico, que é uma das piores formas de trabalho infantil, eles estão sujeitos a condições perigosas, seja com fogo, seja com eletricidade. Como eu disse anteriormente, crianças e adolescentes não têm maturidade para o trabalho,
e não tem condições, em sua maioria, de discernir o que é perigoso e não. E também, durante o trabalho doméstico e a permanência da criança e do adolescente dentro de casa, evento necessário e inafastável em razão da pandemia do coronavírus e do isolamento social e do fechamento das escolas, ocorre também a possibilidade de abuso sexual. Nós sabemos que, em sua maioria, os abusadores são pessoas que estão dentro de casa e são pessoas que estão próximas às casas das crianças e adolescentes, são vizinhos. E, além disso, a pandemia do coronavírus intensificou a exploração sexual. E a exploração sexual da criança e do adolescente, aqui deve ser diferenciada do abuso sexual, porque exploração sexual se refere à exploração, sim, do sexo de criança e adolescente, mas como forma de retribuição econômica, retribuição financeira. E essa retribuição financeira não necessariamente se traduz na entrega do dinheiro. Ela pode ser traduzida na entrega de alimento, de cesta básica, ou até mesmo, que eu já pude verificar em algumas situações, de possibilidade de concessão de trabalho para pais e mães. Ou seja, nós temos uma situação de pobreza, de marginalização nesse país, que insere famílias, crianças e adolescentes em situações que eu posso dizer que são de extrema gravidade e, às vezes, de impossibilidade de serem trazidas a uma situação de normalidade. Por isso que eu volto a dizer, precisamos de políticas públicas, de renda mínima, de educação integral e de trabalho digno. De educação em tempo integral, infelizmente, nós não temos agora, porque as escolas estão fechadas. E, estando as escolas fechadas, nós impossibilitamos, nós não temos possibilidade com que professores e professoras possam identificar o trabalho infantil, a exploração econômica e, por vezes, a exploração sexual. São os professores e as professoras dentro da sala de aula que têm um contato com os alunos e alunas e podem identificar, diante do que eles expõem, do que eles falam, inclusive da omissão e do silêncio deles, o que eles estão sofrendo. Então, fora aquilo, fora o que eu fiz referência na minha primeira fala, de observância e de obrigação dos ditames constitucionais, nós temos que valorizar professores e professoras, nós temos que dignificar o trabalho deles, porque eles são a linha de frente, a meu ver, do combate ao trabalho infantil. Eles que são capazes de identificar essas situações e passar para as autoridades públicas aquelas situações em que a atuação delas se faz necessária. Bom, dito isso, eu vou fazer referência agora a situações em que tivemos melhora das condições de trabalho infantil antes da pandemia. Ou seja, de 1992 a 2015, foram retiradas 5 milhões de crianças e adolescentes da exploração do trabalho. Também, segundo dados do Censo Agropecuário de 2017, considerando crianças e adolescentes na faixa etária de até pelo menos 14 anos, o número de crianças e adolescentes que trabalhavam reduziu de pouco mais de 1 milhão para 500 mil, numa queda de 45,4% em todo o Brasil. Isso significa, eu quero dizer e demonstrar, que o trabalho em rede e o trabalho em apoio com escolas, conselhos comunitários, conselhos tutelares, Ministério Público do Trabalho, Poder Judiciário, causou
a redução de trabalho infantil nos últimos anos antes da pandemia. Depois da pandemia, como meus colegas, amigos que me antecederam disseram, as condições, com certeza, se tornarão mais difíceis e mais duras no que se refere ao combate ao trabalho infantil. Contudo, não podemos, de forma alguma, deixar que essa realidade nos tome conta da nossa vida, de modo a considerá-la como algo normal, possível, permitido e garantidor de uma promoção, de uma grandeza econômica a que não se chega com o trabalho infantil, de promoção de uma erradicação da marginalização que não se chega com o trabalho infantil. Devemos sempre lembrar da agenda da ONU 2030 e da ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU 8.7, que é no sentido, vou ler, de assegurar a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil, incluindo recrutamento e utilização de criança-soldado até 2025, e até 2025 acabar com o trabalho em todas as suas formas. Também devemos lembrar que o Brasil se comprometeu a acabar com as piores formas até 2020. E está alinhado, 2020 esse ano, né? E está alinhado com a meta de erradicação integral do trabalho infantil. Tudo isso parece impossível, tudo isso parece muito distante, e pode até ser. São compromissos muito ousados que o Brasil assumiu, mas não importa que nós trabalhemos para realizá-los mais adiante. O que importa é que estejamos juntos para realizá-los. E para isso, repito, conclamo professores e professoras, mesmo diante das dificuldades que estão enfrentando nesse momento, que eu sei que são imensas, e principalmente na rede pública de ensino, de que trabalhem com sua sensibilidade no combate ao trabalho infantil. Eu agradeço muito a oportunidade, agradeço, Letícia, meus companheiros de mesa virtual, muito obrigada. Enfim. Obrigada, doutora. Então, a gente encerrou as duas rodadas de perguntas e agora eu vou passar a palavra aos nossos convidados para as considerações finais. Eu só gostaria que a gente seguisse, então, a mesma ordem das perguntas, começando pelo doutor Marcelo, doutora Ana, e daí, então, por último, a doutora Patrícia. Obrigado, Letícia. Eu creio que a nossa mensagem foi passada, nós vivenciamos, sim, com a pandemia, mais problemas sociais, inclusive o nefasto trabalho infantil, a exploração do trabalho infantil. Tivemos grandes perdas no Instituto da Aprendizagem e são visíveis, né? Inclusive agora corroborado por algumas pesquisas, principalmente da Unicef, que me trouxe esse elemento mais científico para comprovar o que nós já estávamos percebendo. E como eu falei antes, eu creio que nós temos que tirar da consciência coletiva de um país como o nosso, de que o trabalho infantil é possível, é permitido e seria até interessante para combater outras mazelas sociais, porque isso não é verdade, isso não se vê em países mais desenvolvidos, e isso é acabar colocando para baixo do tapete algo que é gravíssimo, que é prejudicar o desenvolvimento que inclusive está previsto na Constituição para esses jovens e para essas crianças, que é um caminho de educação, de família, de lazer e de profissionalização, não é um caminho de trabalho puro e simples. Então, não é o trabalho que vai tirar do crime, não é o trabalho que vai tirar de outras situações de dificuldade. O que vai acontecer é uma gama de valores que vai trazer para aquela criança e para aquele jovem um futuro mais promissor, um futuro mais digno e um futuro que garanta um futuro melhor para o nosso país, nossos estados e nossos municípios. Então, seria essa a minha mensagem. Eu queria agradecer aí, em especial, o Tribunal Regional do Trabalho, as pessoas da presidente, Maria de Lourdes Leiria, e da vice-presidente, Teresa Regina Kotoski, que encampam essa causa junto comigo, junto com os parceiros aí que estão à frente do combate ao trabalho infantil, da promoção da aprendizagem.
Agradeço também a doutora Ana Cristina Borba Alves, que nos agraciou aqui com uma visão um pouco diferente, não é da área trabalhista, né, da área da infância e da juventude do tribunal, e a doutora Patrícia aí, que trouxe informações em complemento às linhas gerais que eu coloquei, que fizeram a gente ver melhor a dimensão do problema e como ele pode ser enfrentado. Realmente temos que ter alguma luz para que a gente mude essa realidade. E agradeço você, Letícia, por ter mediado aqui a nossa conversa, né, com toda essa simpatia, e agradeço o público presente e espero que tenha contribuído aí para que a gente realmente engrandeça a nossa comunidade, tirando o trabalho infantil e colocando nossos jovens e crianças em situações que elas possam desenvolver plenamente depois no futuro uma vida adulta. Meu muito obrigado, meu boa noite. Então, sou eu, né, Patrícia? Isso, doutora Ana. Pode fazer essas considerações finais. Também gostaria de agradecer, né, ao TRT12, a Ejude, a Patrícia, né, toda que me fez esse convite, ao Marcelo, e que a gente consiga retomar logo, né, todo o nosso trabalho já iniciado em relação à aprendizagem. Gostaria de agradecer a quem está nos ouvindo, os meus amigos também, tem vários amigos aqui que estão me ouvindo, e para dizer assim, né, eu acho que essa luta, nossa luta é uma luta cotidiana, né, e o Estatuto da Criança e do Adolescente já completou 30 anos, e a realidade da nossa criança e do adolescente, das comunidades mais vulneráveis, ainda a realidade deles é bruta. E eu acredito que a gente lutando consiga, meu sonho, meu desejo, por isso que eu nunca desisti, é de que a gente consiga transformar em diamante essa realidade bruta, né? E que a gente consiga que nossas crianças e adolescentes não sejam apenas cidadãos de papel, como dizia o Gilberto de Merstein, que nos deixou há pouco, né? Então, o meu agradecimento, boa noite a todos e todos, e foi um prazer, uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui, de ter dito palavras importantes que eu considero como juíza do trabalho, referentes ao cumprimento da Constituição Federal, que eu considero como uma pessoa, como um ser humano que teve oportunidades e condições de estar aqui, neste momento em que estou dizendo para vocês todas essas palavras, tendo a internet apta, tendo um fone de ouvido, podendo ter a minha tranquilidade de dizer o que penso. Eu me considero como uma pessoa que teve privilégios. Privilégios, não digo que não batalhei para estar onde estou e não fiz por onde, mas digo que não tive em momento nenhum da minha vida e nem fui obrigada a executar nenhum trabalho que fosse de exploração econômica. O ideal seria que crianças e adolescentes tivessem em condições de realizar somente trabalhos socioeducativos, isso a partir dos 14 anos. Nós temos o dever, e assim me sinto obrigada também, na condição em que estou, de lutar, de batalhar e de combater o trabalho infantil. Quero lembrar aos professores e às professoras presentes que ninguém aqui é super-herói, ninguém aqui está além das suas forças, mas que temos a obrigação social e poderia dizer até a obrigação íntima, interna, de contribuirmos com essas crianças e adolescentes que estão todos os dias em nossas portas, em nossas salas de aulas, em nossas vidas, em nossos momentos e em nossas cabeças. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui,
e de ter a parceria da presidente Maria de Lourdes Leria, da vice-presidente Tereza Regina Kontoski, com quem compartilho ideias e reflexões. Eu agradeço muito a todos e a todas por terem me ouvido, agradeço a Letícia, ao Marcelo, a Ana Cristina, pelas palavras e por esse webinário muito interessante, com um tema de suma relevância para o nosso futuro. Enfim, muito obrigada. Tá certo. Chegamos ao final, então, do nosso webinário. Eu gostaria de agradecer também ao Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem, à Escola Judicial e à Matra 12 pela realização do evento e reforçar que o link do vídeo e da cartilha Você Sabia? Conversando sobre cidadania foram disponibilizados no chat e também poderão ser acessados nos sites e nas redes sociais do Tribunal e da Amatra. E lá no Instagram da Amatra, esse webinário vai ficar também disponível para quem quiser assistir em outro momento. E assim, então, eu me despeço, agradeço mais uma vez aos nossos convidados, doutora Patrícia, doutora Ana, doutor Marcelo, muito obrigada por terem aceitado esse convite de falar de um tema tão importante que é o combate ao trabalho infantil e estímulo à aprendizagem. Obrigada também a todos que nos acompanharam. Tenham uma ótima noite.